Prazer enorme voltar aqui. Tá ficando minha casa aqui, né? Estamos já muito ambientados com um ambiente amistoso, apesar das diferenças nos clubes de futebol aqui, né? Nas torcidas. Mas para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Bom, eu decidi fazer duas apresentações breves. A primeira delas é justamente para falar um pouco, relembrar algumas coisas que eu já comentei aqui sobre a atuação do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e do Instituto da Visão. E eu vou utilizar essa primeira palestra para introduzir depois a nossa segunda palestrante da noite, que é a biomédica Tainá Vilela, que é uma aluna de doutorado da Escola Paulista de Medicina, Departamento de Genética, e que tem sido extremamente atuante na parte de pesquisa de novas terapias para doenças oftalmológicas. Muito bem, então, como nós sabemos, o nosso Departamento de Oftalmologia ele está inserido na Escola Paulista de Medicina, que é a Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. A Escola Paulista foi fundada em 1933 e o Departamento de Oftalmologia foi fundado logo depois, em 1937. Em 1945, começaram os primeiros cursos de especialização, dentre eles oftalmologia e ortóptica, que depois agora se chama tecnologia oftálmica. É um departamento extremamente interessante porque cresceu muito nos últimos 30 anos, principalmente, e mais nos últimos 20 anos, devido à atuação extremamente eficaz e forte do professor Rubens Belfort Júnior, que sem dúvida nenhuma foi quem trouxe o destaque que o departamento tem hoje na oftalmologia latino-americana. Então esse é o nosso corpo aí de professores, docentes, são mais de uma centena de profissionais que se dedicam de forma voluntária, alguns, e de outros são professores contratados pela Unifesp, e que participam diretamente, né, uma equipe muito unida, coesa, e que realmente é um grande time aí que tem feito toda essa diferença nesses últimos anos. Bom, e o nosso departamento, ele, logicamente, ele tem o setor de ensino, graduação médica, tecnológica, tem a extensão com os cursos de residência, especialização, aperfeiçoamento, cursos do centro de estudos, curso de gestão, e temos também uma parte muito forte, como toda a Escola Paulista, na parte de pesquisa, com pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, mestrado profissional, que eu coordeno, mestrado ligado à residência médica, o MEPAREM, e pesquisa clínica, sem dúvida nenhuma, o departamento nosso é o maior centro de pesquisa em oftalmologia da América Latina atualmente. Nós temos também a felicidade de contar com laboratórios na área básica totalmente dedicados às doenças oculares, à oftalmologia, é um dos únicos departamentos que tem laboratório de biologia celular próprio, microbiologia, parasitologia, bioengenharia. Então, realmente, nos possibilita ampliar ainda mais o leque de pesquisa e desenvolvimento. Além do nosso departamento, nós também criamos um Instituto da Visão, que é como um incorporo no HC, né? Seria uma fundação que basicamente dá todo um suporte para desenvolvimento de projetos de pesquisa e de atendimento. Nós temos, através do Instituto da Visão, vários projetos juntamente à Prefeitura da cidade de São Paulo, tem também a parte de convênios, atendimento de particulares, e basicamente os recursos obtidos voltam todos para investimento, tanto no atendimento quanto na parte de pesquisa. Então esse é o nosso prédio na unidade Vila Clementino. Nós temos outras unidades, 3 ou 4 unidades na cidade de São Paulo para atendimento de pacientes principalmente do SUS, e realmente presta um serviço enorme para a população da nossa cidade. Também nós temos uma parte de pesquisa do Instituto da Visão, e o Instituto da Visão nos possibilita
trabalhar com recursos de empresas de uma maneira muito menos engessada que a universidade. A universidade, às vezes, principalmente a Universidade Federal, a gente tem uma certa dificuldade e o Instituto da Visão nos dá essa abertura para a gente conseguir trabalhar melhor com a iniciativa privada, enfim, com outros fins, e tem nos possibilitado desenvolver uma série de projetos. Além disso, nós temos um banco de olhos, que fica no Hospital São Paulo, que é o hospital universitário do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista, né? Esse é um banco de olhos muito tradicional aqui na cidade de São Paulo, que tem todo esse papel de captação, desde a parte de obtenção, captação, preservação e distribuição de córneas. Nós sabemos que as doenças causadas por problemas da córnea cometem um grande número de pessoas, né? São mais de 2 milhões de novos casos de cegueira por doenças da córnea a cada ano. Então, realmente é um problema de saúde pública. E, dentre os tratamentos possíveis, nós temos o transplante de córnea, que é uma cirurgia que permite trocar uma córnea opaca por uma córnea que vem de um doador. Então, muitas vezes, restaurando a visão, com uma grande vantagem. O transplante de córnea, ao contrário dos outros transplantes de órgãos vascularizados, quando você tem uma doença que não tem ou não induz vasos na córnea, você tem uma possibilidade muito baixa de rejeição. A grande vantagem do transplante de córnea é justamente você poder manter uma córnea transparente de um doador, só com utilização de medicamentos tópicos, colírios, sem precisar de imunossupressão na maior parte dos casos. O transplante de córnea no mundo tem uma distribuição muito assimétrica, né? Vocês vejam que países como Estados Unidos exportam córnea, porque lá eles têm uma cultura de doação, e realmente sobram córneas até para eles exportarem. O Brasil está numa posição intermediária, nós temos uma situação muito boa aqui em alguns estados, como o estado de São Paulo, mas outros estados, infelizmente, não têm a mesma organização de banco de tecidos, então a gente tem uma certa dificuldade. Mas, mesmo assim, é uma situação muito privilegiada em comparação com os países mais pobres, países africanos, onde você tem um problema muito grande de tratamento dessas doenças da córnea. Aqui no Brasil nós temos o Sistema Nacional de Transplante, muito organizado, funciona muito bem, é lista única por estado, então realmente não tem como pular, e eu acredito que com essa história aí do Faustão, que está realmente chamando muito a atenção da mídia em relação ao transplante de órgãos, nós vamos ter uma melhoria que vai realmente refletir mesmo na nossa área da oftalmologia. Existem várias etapas, né? Desde a triagem, avaliação do doador, até a cirurgia do transplante de córnea, mas eu queria lembrar algumas coisas interessantes. Primeiro, que a gente obtém o globo ocular do cadáver, né? Esse globo é levado para um laboratório, para uma câmara de fluxo estéreo, que a gente retira a córnea e também retira a parte branca do olho, a esclera, e aí esses tecidos são preservados num meio especial. Esse meio de conservação é muito importante porque você consegue manter o tecido por mais ou menos 2 semanas para poder ser utilizado num transplante. Dá tempo de chamar o paciente que vai receber, fazer a cirurgia. Então, é muito importante. E é por isso que, sem dúvida nenhuma, principalmente na época da pandemia, nós recorremos ao auxílio do Rotary para a gente conseguir uma doação desses meios de preservação, que são caros, né? E que sem eles a gente não consegue preservar tecido para utilizar em cirurgia de transplante. E na época da pandemia, com o problema da falta de recursos de várias instituições, entre elas o Hospital São Paulo, muitos foram destinados às UTIs, para o tratamento dos pacientes com Covid, e ficamos sem esse recurso e o Rotary nos ajudou muito. Então, eu agradeço muito aqui o Zacarias, o Eliseu, que, sem dúvida nenhuma, permitiram com que o nosso trabalho no Banco de Olhos do Hospital São Paulo continuasse. Nós ficamos realmente sem meios de preservação e, sem dúvida nenhuma, através desse projeto aqui de vocês, é que nos permitiu continuar trabalhando e continuar restaurando visão nesses pacientes que precisavam de transplante.
Então, sem dúvida nenhuma, fica aqui um agradecimento especial ao Rotary. Aqui, durante a pandemia, olha lá, o nosso Rotary Clube, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, e realmente nos ajudou bastante. E aqui vocês vejam o que aconteceu com a doação na época do Covid, né? Caiu para quase zero, nós ficamos num desespero e voltou o número de transplantes no Brasil e no estado de São Paulo, mas não nos níveis pré-pandemia. Ainda hoje a gente tem uma certa dificuldade, a fila cresceu demais nesses 2, 3 anos de pandemia, então nós estamos agora numa realidade muito ruim, que o paciente tem que esperar meses, às vezes, para ter um transplante de córnea. Está melhorando aos pouquinhos, e por isso que eu acho que agora, com a questão do transplante de coração do Faustão, talvez melhore e a gente tenha mais doações e consiga reverter esse quadro. Mas existem algumas situações de problemas na córnea que o transplante de córnea normal não consegue resolver, ou então tem uma alta chance de falência e de rejeição. São aquelas doenças que você tem invasão de vasos na córnea e o transplante se torna um transplante de alto risco. Muitas vezes o transplante de alto risco, ele tem que ou o paciente começar a fazer uso de um tratamento sistêmico de imunossupressão, ou então buscar outras alternativas na medicina regenerativa, através de terapia farmacológica, através de terapia celular, e esse vai ser um assunto que vai ser abordado pela Tainá, e através da bioengenharia de tecidos. Esse assunto daqui eu vou mostrar rapidamente algumas iniciativas que nós temos feito, inclusive com a utilização de prótese, ou ceratoprótese, é uma, vamos dizer assim, é uma córnea que tem uma estrutura, uma placa posterior de titânio e um centro de acrílico. Então, uma córnea artificial que aí ela não tem rejeição, porque a parte da visão central é acrílico, e isso nos permite ter um bom resultado de visão em alguns casos desses transplantes de alto risco. Existem outros tipos de ceratoprótese, que a gente tem trabalhado, alguns projetos de pesquisa na Escola Paulista de Medicina, essa é uma delas, a Keraclear, e aqui outros tipos de prótese para olhos muito secos, que são próteses que são colocadas até mesmo na pálpebra, né, transpalpebrais, para casos em que o paciente não tem uma superfície ocular boa. Mas eu queria mostrar para vocês a última novidade do nosso departamento, que é essa prótese que tem uma patente brasileira, a prótese chamada Cobra. A Cobra Keratoprosthesis of Brazil é uma prótese que a gente fez um estudo primeiro em animais, em coelhos, foi publicado esse estudo, e agora já estamos começando os primeiros casos clínicos, né? Aqui, então, uma ceratoprótese desenvolvida totalmente aqui no Brasil e que nos tem possibilitado recuperar olhos como esse aqui dessa paciente com uma queimadura bilateral, que agora está enxergando com uma visão praticamente de 80% através dessa prótese brasileira que foi desenvolvida na Escola Paulista. Existem outras perspectivas, a gente está até tentando, juntamente ao Rotary, conseguir trazer essa córnea artificial, que é uma evolução da ceratoprótese e que é uma prótese que está sendo desenvolvida em Israel e que já está sendo utilizada, essa córnea artificial, Cornet, e a grande vantagem dessa é que você não precisa de tecido biológico, ela já vem num pacotinho, você recebe, faz a cirurgia, ou seja, não precisa de doação de banco de olhos, não vai precisar de nada disso, enquanto as ceratopróteses que eu mostrei, elas são montadas em córnea de banco de olhos. Então, aí seria uma evolução e uma coisa que a gente ainda está buscando para conseguir facilitar ainda mais o combate da cegueira por doenças da córnea. Então, essa é a nossa equipe do setor de córnea e doenças externas da Escola Paulista, e com isso eu termino aqui minha primeira parte da palestra. Eu vou chamar a Tainá para fazer a sua apresentação sobre terapia celular. Então, a Tainá vai falar um pouquinho sobre o que é terapia celular e vai falar um pouco do estudo dela, que graças também ao apoio do Rotary, foi possível ela viajar para o maior congresso de pesquisa em oftalmologia, o Congresso da ARVO, e apresentar o seu projeto. Ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto e a sua apresentação. Então, boa noite. Acho que eu consegui
conversar um pouco com alguns de vocês aqui. É um prazer estar aqui hoje. O meu nome é Tainá Vilela, eu sou biomédica. Atualmente eu faço doutorado no Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp. E eu também sou pesquisadora voluntária no Centro Avançado de Superfície Ocular, junto com o professor José Álvaro, da Unifesp também e do IPEPO. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a terapia celular na área de oftalmologia. Só que antes da gente entrar nesse universo da oftalmologia, eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês a importância das células-tronco, ou seja, da terapia celular. E para isso, a gente tem que começar relembrando um pouco o conceito de célula. Então, a célula é a menor unidade viva e ela é a unidade básica funcional e fisiológica dos seres vivos. Então, todo ser vivo é constituído por células, e nós, seres humanos, a gente tem cerca de 60 trilhões de células no nosso corpo. Então, quando a gente fala de célula, a gente faz uma analogia com uma construção. Então, quando você quer construir um muro, você precisa dos tijolos. Quando a gente fala de células, a gente quer construir tecidos. Então, os tijolos vão formar o muro, que depois vai formar uma construção inteira. As células vão formar os tecidos, que depois vão formar os órgãos, os sistemas e depois todo o nosso organismo. E as células, elas se dividem, elas se renovam. A célula morre, outra célula tem que se dividir para sempre manter ali a reposição daquele tecido. E um tipo de célula que a gente tem, que são umas células diferentes, são as células-tronco. E por que que elas são diferentes das outras células do nosso organismo? Porque elas têm capacidade de autorrenovação e diferenciação em diversos tipos celulares. Ou seja, uma célula-tronco, ela vai se dividir e gerar outra dela mesma. Só que ela tem uma capacidade de diferenciação. Então, se porventura naquele tecido que ela está presente precisar suprir uma quantidade maior de célula, essa célula consegue se diferenciar e então manter o tecido. Então, por exemplo, o nosso tecido adiposo, a nossa gordura, a gente tem células tronco ali. Então, a gente tem os adipócitos, que vão ali cada vez mais renovando o nosso tecido, e as células tronco. Então, elas vão formar outras delas mesmas, ou se precisar, ela se transforma em um adipócito para manter ali o tecido. E essas células podem ser obtidas a partir de diversos tecidos. Um deles é o embrião, que são as famosas células tronco embrionárias. Existe uma legislação ética muito forte em cima desse tipo celular, porque são utilizados embriões, né? E daí, devido a isso, o feto não pode ter continuidade no desenvolvimento. E a gente tem também as células tronco adultas, que são as mais utilizadas em pesquisa. E elas podem ser obtidas de diversos tecidos. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos que são mais comumente falados. Elas podem ser obtidas da medula óssea, que são as células tronco hematopoiéticas, do tecido adiposo, nossa gordura, da polpa dentária imatura, que é a polpa do dente de leite, do cordão umbilical, células do limbo, que fazem parte ali do nosso olho, e entre outros tecidos. E com isso vem a terapia celular, que é nada mais do que a utilização de células-tronco para tratamentos. Então, essas células-tronco são derivadas de tecidos específicos, são aplicadas em órgãos ou tecidos de interesse, com o objetivo de regeneração tecidual. E um exemplo que acredito que todo mundo aqui conheça de terapia celular é o transplante de medula óssea. E a terapia celular ainda está em estudo no mundo inteiro. E no Brasil, você pode congelar as suas células-tronco. Existem diversos bancos de criopreservação, mas ainda não é permitido você aplicá-las. Então, você congela, mas no Brasil você ainda não pode aplicar. Existem algumas exceções, são as duas aqui mais conhecidas que eu vou citar. Uma delas é o transplante de medula óssea, que é autorizado no Brasil, e a terapia CAR-T, que é uma técnica recente, foi aprovada aí tem cerca de 2 anos no Brasil.
E as duas são comumente utilizadas para leucemias, cânceres no sangue. E também está sendo estudado um outro tipo de célula que se chama célula-tronco pluripotente induzida, que é o quê? É eu pegar uma célula de qualquer parte do nosso corpo, transformar ela, reprogramar ela em uma célula-tronco e depois reprogramar novamente para a célula de interesse. Então, eu coloquei aqui como exemplo um fibroblasto, que é uma célula da nossa pele. A gente faz uma biópsia e faz a extração desse tipo celular, leva para o laboratório, a gente consegue transformar essa célula da pele em uma célula-tronco e depois transformar na célula que a gente quiser. Coloquei aqui como exemplo um neurônio, que é uma célula que não se regenera e que até mesmo esse tipo celular a gente está conseguindo fazer essa transformação. E a terapia celular, ela pode ser utilizada nas mais diversas áreas da saúde, e uma delas é na área de oftalmologia. Então, eu vou relembrar aqui rapidinho um pouquinho da anatomia ocular. Então, esse é o nosso olho visto por um outro ângulo. A gente tem aqui mais posteriormente a córnea, que é uma barreira protetora contra o ambiente. Mais profundo, a gente tem o globo ocular em si, a gente tem a retina, que é uma camada de células que reveste ali o globo. A gente tem mais posterior o nervo óptico, e enfim, mais diversas outras contribuições ali no nosso olho. Eu vou dar enfoque hoje na retina e no nervo óptico. A retina, ela é responsável por fazer a gente enxergar de fato. Então, ela tem células chamadas fotorreceptores, que capta a luz do ambiente e ela envia essa luz, essa mensagem para o nosso cérebro, então assim que a gente consegue enxergar. E o nervo óptico, ele é como se fosse um cabinho, um fio condutor que vai ligar a retina ao nosso cérebro e ele vai emitir ali impulsos nervosos para que a informação chegue no nosso cérebro e também faça a gente enxergar. E falando um pouquinho, então, sobre terapia celular na retina, ou seja, a aplicação de células-tronco para tratamento de doenças da retina. A retina, em mamíferos adultos, ela tem uma capacidade regenerativa inadequada. Então, o que acontece? Se uma pessoa ela tem deficiência em células da retina, ela pode ter uma cegueira irreversível, porque essas células elas não se regeneram automaticamente no nosso corpo. Então, tem diversos estudos com terapia celular. A primeira delas é a terapia regenerativa, que se consiste na reposição de células. Então, as células danificadas elas vão ser substituídas por novas células. E ela é uma terapia ideal. Ela recupera totalmente a retina, mas para isso é necessário utilizar células com alto poder de diferenciação, que no caso são as células-tronco embrionárias. Porém, também já estão tendo alguns estudos com células-tronco pluripotente induzidas, aquela que a gente consegue reprogramar, e esses testes estão sendo feitos em animais. E a gente tem a terapia trófica, que a gente chama de resgate funcional, que é o quê? É quando a gente pega as células que já estão na retina, danificadas, e a gente induz que elas tenham um funcionamento melhor. Para elas são utilizadas células-tronco adultas. Ou seja, de um lado, na terapia regenerativa, a gente tem as células sendo substituídas, e do outro, as células sendo estimuladas a se proliferarem, a terem uma melhor sobrevida. Eu trouxe aqui alguns estudos sobre a aplicação de terapia celular na retina, diversos estudos sendo conduzidos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. E os resultados estão sendo muito positivos. Então, a gente conseguiu observar uma confirmação da segurança a médio e longo prazo, bem como a sobrevivência das células, e a confirmação de que a célula-tronco pode servir como uma nova fonte potencial para medicina regenerativa e substituição de tecidos. Trouxe aqui alguns estudos daquela célula-tronco pluripotente induzida, que
no futuro ela vai ser só cada vez mais estudada e aplicada. É um estudo realizado no Japão e outro na Inglaterra. Os estudos com esse tipo de célula-tronco ainda estão sendo feitos em animais. E esses estudos mostraram que camundongos que receberam esse transplante de células-tronco na retina, eles responderam à luz. Então, mostra que eles estão conseguindo captar a luz. A retina conseguiu reconstituir a sua camada e, assim, foi validada a terapia celular com esse tipo de célula-tronco para regeneração de fotorreceptores da retina. Trouxe aqui também um trabalho realizado com terapia celular no nervo óptico. Existem bem menos estudos no nervo óptico quando comparado à retina. Esse aqui é um dos principais deles. Todos os estudos com nervo ópticos estão sendo realizados em animais ainda, mas os resultados também estão sendo positivos. Então, nesse estudo foram utilizadas células-tronco adultas da placenta humana. Essas células possuíram efeitos neuroprotetores, elas foram injetadas na região ocular de ratos que possuíam lesão no nervo óptico, e após uma semana de tratamento já começou a ser observado uma melhora nesses animais. Trouxe também aqui um artigo que foi desenvolvido lá no nosso laboratório, junto com o professor José Álvaro, na qual foram utilizadas células-tronco da polpa do dente de leite e foram injetadas em coelhos que tiveram suas córneas queimadas. E a gente consegue observar aqui que o grupo de coelhos que recebeu o tratamento com a célula-tronco teve uma desopacificação da córnea, enquanto o grupo que não recebeu esse tipo de tratamento continuou com a sua córnea completamente opaca. E aproveitando que a gente está falando da aplicação dessas células-tronco na oftalmologia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu trabalho de iniciação científica que foi desenvolvido no Centro Avançado de Superfície Ocular da Unifesp, sob a orientação do professor José Álvaro Pereira Gomes e da professora Priscila Cardoso Cristóvão. Eu apresentei esse trabalho esse ano em um dos maiores congressos de oftalmologia do mundo, a ARVO, foi em New Orleans, e eu tive o apoio do Rotary Club para poder apresentar os meus resultados lá. E eu gostaria de contextualizar um pouco a doença do olho seco. Então, os pacientes que têm olho seco, eles têm uma baixa produção lacrimal. Ou eles têm uma baixa produção, ou ele produz e essa lágrima evapora. Então, eles costumam sentir como sintomas muita dor ou queimação, uma lacrimação excessiva, diferente, sensação de areia nos olhos, episódios de visão embaçada e vermelhidão. Isso em casos mais leves da doença. Dependendo do grau, esses pacientes podem ter até perfuração e úlcera de córnea. Cerca de 12,8% da população brasileira possui a doença do olho seco e essas taxas anuais tendem a crescer. Varia de 5% a 50% no mundo, dependendo da população, a incidência, essa porcentagem de quem tem olho seco. E ela é possivelmente um grave problema de saúde pública do futuro. Cada vez mais a gente está sendo exposto a ar-condicionado, tela de celular, tela de computador, poluição. Então, por isso, a gente acredita que seja uma doença do futuro. E, atualmente, os tratamentos para a doença do olho seco, eles se consistem de algumas formas. Então, nos casos leves da doença, a gente trata com lágrimas artificiais, anti-inflamatórios, ômega 3, e agora uma terapia nova no mercado, que é a aplicação de luz pulsada, um tratamento alternativo. E nos casos graves, é necessário fazer um implante de plug de silicone no ponto lacrimal, então você literalmente tampa o seu ponto lacrimal para preservar a sua lágrima ali. Ou, em casos ainda mais graves, fazer uma tarsorrafia, a costura do olho para evitar a evaporação dessa lágrima, ou um transplante de glândula salivar. Então, nesse trabalho, eu tive o objetivo de avaliar o potencial de aplicação de células-tronco derivadas da polpa dentária imatura, ou seja, da polpa do dente de leite de humanos, na doença do olho seco. Então, eu injetei essas células de humanos em camundongos
que tinham doença do olho seco e síndrome de Jogre, que é uma doença reumatológica e que um dos sintomas que apresenta é a doença do olho seco. E esses animais, depois que foram sedados, a gente aplicou células-tronco na glândula lacrimal, que é onde produz as lágrimas desses camundongos. E com os resultados, a gente encontrou alguns resultados clínicos maravilhosos. Então, esses animais, eles tiveram um aumento da produção do filme lacrimal, ou seja, eles começaram a produzir mais lágrimas, eles tiveram uma redução da ceretite, ou seja, eles estavam com o olho super inflamado e essa inflamação diminuiu. E também o aumento de marcadores anti-inflamatórios, ou seja, comprovando de que as células-tronco estava com ação anti-inflamatória nos olhos daqueles camundongos. E os próximos passos dessa pesquisa primeiro publicar esse artigo, que a gente está aí finalizando, e realizar o estudo clínico, ou seja, em humanos, para testar essa terapia. Lá nesse congresso que eu fui, eu consegui fazer alguns contatos, algumas parcerias com outros grupos de pesquisa ao redor do mundo que estão interessados em fazer essa etapa junto com a gente. Fiquei muito feliz. E esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Primeiro, eu queria agradecer a presença do doutor Eda Tainá e falar o seguinte: o Brasil, por que que o Brasil não entende, até hoje eu não consegui entender, eu sei que é por causa de vários fatores políticos, enfim, de desvios, a educação como o primeiro item de uma nação evoluída. Imagina o tanto de inteligência, de intelectualidade que não se tem no doutor, na Tainá, no desenvolvimento e estudo, né? O lado da questão do desenvolvimento acaba indo para fora, vai para os Estados Unidos, né? Vários filhos de amigos médicos meus estão morando nos Estados Unidos hoje. Então é um alerta que eu não consigo entender e rezo para Deus que o Brasil mude em relação a isso. E dois, sim, a carteira eu tenho, a minha carteira, doutor Nadir Zacarias, é de doador. Então já é por uma opção minha, no meu falecimento não vai precisar a família doar, tá lá que eu sou doador.